Logo na minha infância, com 11 anos de idade, eu já fui escrever um primeiro jornalzinho já no colégio, escrevia jornalzinho, vendia junto com bolão. Com 14 anos de idade, fui fazer um primeiro site com um amigo também de infância. Então já tinha algumas questões de empreendedorismo que já apontavam ali, mas na época eu nem imaginava que isso tinha a ver, eu nem rentabilizava nada em função disso. Mas aqui já fica uma dica até para os pais, né, para ficarem atentos para algumas características aí dos filhos que podem estar ligadas ao empreendedorismo e talvez potencializar isso logo na infância. Mas assim, passado isso, eu fui fazer o curso de Engenharia Elétrica, Eletrônica e de Telecom na PUC Minas e também não sabia se realmente era o curso ideal que eu deveria estar fazendo. Teve uma influência sim do meu pai, que era engenheiro, mas também tinha influências de tios, parentes que tinham pequenos e médios negócios, então eu sempre ficava naquela dúvida ali, o que eu ia fazer da minha vida. E acabou que no curso de engenharia tinha aquela dificuldade de estar fazendo provas e sem saber como que eu iria na prova, né? Aquela dificuldade toda. Então acabava que eu pensava, tinha hora que eu pensava em largar o curso, mas teve um divisor de águas muito importante na minha vida, que foi o primeiro estágio. Quando eu fui fazer um estágio na Toshiba, já foi logo um estágio assim que eu fiquei encantado. Na verdade, foi algo maravilhoso que aconteceu na minha vida. O estágio, ele permitiu que eu colocasse algumas coisas em práticas. Tudo bem que era uma questão de um departamento comercial naquele primeiro momento, mas poxa, eu não sabia se eu queria área técnica, comercial, o que iria acontecer, mas eu adorei o estágio. Eu vi que dentro desse departamento comercial lá, a Toshiba, ela vendia transformadores, reguladores e para-raios. E eu entrei numa área que era para vender equipamentos sobressalentes, alguns equipamentos complementares ao transformador, e ao mesmo tempo cuidava da parte de para-raios e também vendia a parte de serviços. E dentro de um departamento que tinha um coordenador, um engenheiro, um técnico e 2 estagiários, poxa, no primeiro ano já representava 60% do volume de vendas, então alguma coisa já tinha ali de interessante. Mas não era à toa. Sempre que terminava uma demanda eu já pedia outra. Quando não tinha demanda suficiente dentro do departamento, eu pedia demanda para outro departamento, para a parte de transformadores de força, que era o carro-chefe da companhia. Eu sempre tive essa questão de pensar e sentir como dono da empresa. Então eu imaginava isso e colocava isso em prática. É o que hoje em dia todo mundo chama aí de ownership. Então acho que uma primeira dica assim, profissional que eu posso dar e que deu muito certo na minha vida e dá é trabalhar com esse sentimento e pensamento de dono da empresa. Isso faz muita diferença, vocês podem acreditar, faz muita diferença mesmo. Então, passado esse momento de estágio na Toshiba, que eu estava lá contente, só que ainda estava numa área mais de elétrica, e aí surgiu uma outra oportunidade que foi ir para uma empresa alemã, para a Siemens. Tinha um processo seletivo para ser estagiário da Siemens, só que numa área que era técnica comercial, envolvendo automação industrial. E aí eu me encantava mais por automação do que por elétrica em si. E aí eu fiz a transição para a Siemens, para ser estagiário. Na época eu lembro que tinham 1000 candidatos para 2 vagas, entrou eu mais um amigo também de faculdade, o Saulo, muita gente boa, muito competente também. Então a gente começou a fazer esse estágio na Siemens e eu lembro que tanto na época da Toshiba quanto na época de Siemens, cada venda que acontecia, cada projeto novo, eu vibrava, eu comemorava como se fosse um gol, assim, no futebol. Era uma coisa, assim, impressionante o tanto que eu ficava entusiasmado quando acontecia alguma venda, algum projeto novo, alguma coisa do tipo. E isso acontece até hoje, tá? Eu falei dessa época aí, mas até hoje eu tenho esse sentimento. E aí dentro da Siemens, comecei lá como estagiário, logo no primeiro ano depois eu virei trainee. A Siemens tinha um programa de desenvolvimento de talentos, um programa bem sério e que até hoje existe, é muito forte. É uma ótima porta de entrada aí para várias pessoas no mercado. E esse programa de desenvolvimento de talentos, eu lembro que tinham 10.000 candidatos para 60 vagas e eu fui uma dessas pessoas escolhidas. E na época, dentro do programa, você não só trabalhava naquilo que era a sua área em si, que era a minha área, era desenvolvimento de negócio e automação industrial, como também você percorria por todas as áreas da companhia. Então a parte financeira, contábil, projetos, suprimentos. Então você rodava todas as áreas para ter um conhecimento amplo da companhia para no futuro assumir posições de liderança dentro do grupo. Então esse é um pouco da história aí do PDT, que é o programa de trainee da Siemens e que eu recomendo bastante.